Já em sua casa, Ana preparava a comida, porém se distrai ao perceber uma nova mensagem de Dan, a pedindo para não trabalhar muito. A juventude é assustadoramente refrescante. Cada vez que eu recebia uma mensagem inesperada dele, sentia um frescor juvenil se espalhando nos meus punhos desgastos. Ana pensava. O amigo de Dan, ao vê-lo sorrindo sozinho, o pergunta o que estava acontecendo. Dan, ao ver a chamada recusada por Ana, comenta que ela havia ignorado sua ligação. Seu amigo, ao ouvir suas palavras, fica sem acreditar. Tem alguém ignorando sua ligação? O que é uma garota? Tônio perguntava. Dan responde que sim. Seu amigo se perguntava se Angie já sabia daquilo. Quando Ana estava terminando de preparar a comida, é surpreendida por Noah, que a pergunta o que ela estava preparando. Ela o responde dizendo que é sopa de algas marinhas. Ele então a pede para provar. A pedindo para pôr em sua boca, ela o diz que estava quente e que era para ele ter cuidado. Noah então a pede para assoprar e colocar em sua boca. Olhando para a expressão de Noah após provar a sopa, Ana o pergunta como estava. Está bom? A esposa de quem é a melhor cozinheira mesmo? Ele a responde brincando, a razão pela qual eu estava dizendo coisas que normalmente não diria. Não era porque me sentia culpado por ter atraído, só me sente um pouco triste hoje, olhando para Ana, enquanto ela me preparava uma refeição em uma casa de merda. Não importa o que eu esteja fazendo lá fora, a vida dessa mulher vai ser sempre a mesma, sempre. É verdade que a traição fortalece um casal? Noah pensava. Aconteceu alguma coisa? Ana o pergunta. Não, ele a responde. Bem, estou grato pelo dinheiro que você me deu para comprar o perfume outro dia. E você já comprou o perfume? Ana o pergunta. Ainda não, tenho estado tão ocupado ultimamente e vendo você trabalhar tanto para ganhar aquele dinheiro, fiquei um pouco relutante em gastá-lo. Ele a diz. Está tudo bem, Noah, você pode comprá-lo. Ana o responde. Ana é uma pessoa gentil, entediante e estranha. Quem ficaria bem com qualquer coisa? Ele pensa enquanto toca o corpo de Ana. Noah? Ana o diz ao perceber seu toque. Só fique parada. Ele a diz. Tenho que comer e ir para o trabalho rápido. Eles são maiores do que os da Ari. Noah pensava. Está ficando difícil. Vamos fazer isso apenas uma vez. Ele a dizia levando sua boca à orelha de Ana. Eu realmente não posso me atrasar hoje. Ele a falava acariciando seus seios e mordendo a nuca de Ana, levando sua mão das calças de Ana. Noah pensa. Ela geralmente não é tão fofa e desatenta assim. Mas vale a pena ver ela, sem saber o que fazer em momentos como este. O rosto dela está ficando vermelho. Noah pensava. Ok, vou deixar você ir. Ele a diz de repente. Ana o pergunta se ele havia ficado bravo. Não por acaso eu seria um idiota por ficar bravo com isso? Vou trabalhar. Ele a diz. Para mim, Ana é como uma flor que colhe descuidadamente quando era jovem. Uma flor bonita e sem graça, que não consegue viver sem ser tocada e que já não sabe mais como armar seus espinhos. No celular, Noah falava com Ari, ela o chama para sair. Noah então lembra que ainda não havia comprado o perfume e se pergunta se deveria ir com Ari ou deveria levar Ana com ele. Ele se lembra de uma vez na loja com Ana, ela olhando a roupa e não escolhia nada, e quando ele a perguntava o que ela estava olhando, ela o dizia que não era nada. De que Ana viu uma bolsa e ele a perguntou se ela havia gostado, ela o dizendo que não, só porque era de marca e cara, e que saíram da loja sem levar nada. Ele fica irritado por ter lembrado daquele momento com Ana. Certo, a Ana não sabe nada sobre marcas ou produtos de luxo, então por que eu deveria ir com ela? E diz a Ari por mensagem que iriam se encontrar mais tarde. Um dos homens de confiança de Dan o entrega umas fotos, ele a observa e as queima logo em seguida. Ana, em seu trabalho no hotel, se sente cansada e percebe que seus olhos estavam quase fechando. Ela lembra que ainda tem um turno na loja de conveniência mais tarde. Dan a manda uma mensagem, a perguntando se poderia vê-la depois do trabalho. Aconteceu alguma coisa?
Ela lembra do rosto machucado de Dan e se preocupa por ele não estar por perto. Vou encontrá-lo rapidamente no caminho para meu próximo trabalho. Conversarei com ele no caminho, assim me manterei acordada. Ela pensava. Mais tarde, quando Ana sai do trabalho, percebe que Dan a esperava. Ela fica surpresa ao vê-lo e o diz que ele parece um pouco diferente hoje. Ele a pergunta se é mesmo, e ela o diz que sim. O olhando, ela pensa que sua aura é muito madura. Eu só posso ficar com você um tempinho, ela o diz saindo de seus pensamentos. Você vai trabalhar na loja de conveniência? Ele a pergunta, e ela o responde que sim. Ele a diz que vai com ela até seu próximo trabalho. Ana então se pergunta se havia dito que iria para a loja de conveniência. Dan a diz que aquela rua era escura e perigosa. Ela responde que é adulta e que não tinha medo daquilo. Eu tenho medo, Dan diz a ela se aproximando vagarosamente. Ana o olha por um momento e o diz que ele era muito grande, como se fosse uma barreira ambulante, olhando para ela. Dan dá algumas gargalhadas a achando engraçada. Encostando nas costas de Ana, Dan a diz, então eu devo caminhar atrás de você. Assim, a deixando completamente sem jeito, Ana logo volta a si e o diz, está bem. Apenas siga em silêncio. Ele a responde que sim, se divertindo com toda a situação. Ao observar Ana caminhar à sua frente depois de um tempo, Dan percebe marcas em seu pescoço e leva uma de suas mãos ao ombro de Ana. Aparando, ele se aproxima de Ana. O que aconteceu? Ela o pergunta sem entender. Dan, ao perceber do que se tratava, se sentindo com ciúmes e sem a deixar perceber, a diz, parece que um mosquito picou você aqui. Mosquito? Perguntava ela, agora que chegamos ao inverno. Além disso, não sinto coceira. Ela o dizia, então foi outro inseto que te picou. Dan a perguntava, que tipo de inseto é esse? Ela diz, mas logo lembra das ações de Noah e fica completamente sem jeito e envergonhada. Dan, com as mãos no pescoço de Ana, olhando as marcas que Noah a deixou, a diz, sim, acho que foi um inseto. Ana sem jeito responde, acho que fui picada por um inseto. Se aproximando lentamente de Ana, Dan a responde, eu sabia. E passa um de seus dedos na marca que Noah deixou, vou colocar um curativo em você. Ele a fala logo em seguida, como se quisesse tirar as marcas do pescoço de Ana. Fico feliz que você seja um garoto inocente, seria vergonhoso se outras pessoas vissem, então é melhor deixar assim, pensava Ana por um momento. Por que você não me respondeu? Dan a pergunta. Eu salvei seu número. Ela o diz. Eu disse para responder, não para salvar, Dan a responde. E Ana por um momento pensava no que deveria dizer a Dan. Ontem senti dor. Ainda sinto dor onde me atingiram. Dan a falava olhando para ela. Você tentou colocar um curativo sem aplicar o remédio? Ela o perguntava. Ignorando a pergunta de Ana, ele a diz que é triste quando não recebe uma resposta. É a primeira vez que recebi uma mensagem tão trivial de alguém. Que resposta devo dar? Nem sabia se esse tipo de mensagem precisava de uma resposta. Mas pensando no que ele acabou de me dizer, eu não sabia, mas senti que poderia entendê-lo. A sensação de tristeza, após enviar mensagens repetidamente, sem obter nenhuma resposta em troca, é doloroso demais. Ana pensava enquanto olhava para Dan, sinto muito. Não sabia o que dizer, então não disse nada. Eu realmente nunca tive esse tipo de contato com ninguém antes. Como esperado, não é divertido, certo? Ser amigo de uma mulher muito mais velha, Ana diz a Dan, ficando sem jeito. Ana pensava que a relação dela com Dan era algo que a fazia se agarrar para não ficar excessivamente nervosa, um encontro feliz que ela decidiu ter, por causa de seu marido, que estava cansado dela, por ela não ter amigos, e nem com quem manter contato. Verificando o pescoço de Ana, Dan a diz que ela não precisa se desculpar, a olhando calmamente. Ele a diz que mandou mensagem porque queria falar com ela, a dizendo que estava fazendo birra, como um moleque. Dan diz a ela que não há necessidade dela assumir a responsabilidade de emoções unilaterais, a pedindo para não se sentir culpada e para não se forçar a fazer algo que não queira, porque tem medo de que alguém se irrite, a dizendo para fazer o que quiser. Ana, faça somente o que você quiser. Ele a falava.
Ana chama sua chefa e a diz que queria levar uma rosa. A perguntando se custava 10.000, sua chefa diz que era só uma flor e que ela poderia a levar de graça. Ana diz que gostaria de pagar, pois era um presente dela, para ela mesma. Ana paga a flor e vai para sua casa. Depois de ouvir o que Dan a disse, Ana passou o dia inteiro pensando no que ela realmente queria fazer, com a certeza de que só uma coisa havia ficado clara, em sua mente confusa, que ela queria comprar flores, para ela mesma. Ana, com o celular na mão, tirava uma foto da flor enquanto pensava, embora seja apenas uma flor, faz com que a casa pareça mais animada. Ela se lembra de Dan novamente e se pergunta se deveria enviar a foto para ele, se perguntando se seria muito trivial o enviando a foto mesmo assim. No celular, Noah falava com Ari antes de entrar em casa, a dizendo que iria tirar o terno e colocar algo mais confortável, e que se encontrariam depois. Ela o diz que quer ir em sua casa, e ele a diz que ela poderia ir da próxima vez, abrindo a porta e entrando em casa, dizendo no celular que se veriam depois e desligando a chamada. Já dentro de casa, Noah perguntava a Ana o que havia acontecido para ela estar em casa àquela hora. Ana responde dizendo que só passou em casa rapidamente e pergunta a Noah se ele já havia saído do trabalho. Ele a diz que não e que tinha que voltar de novo, a dizendo que estava fazendo horas extras e que usaria uma roupa mais confortável, a perguntando onde estavam suas roupas íntimas. Ana o pergunta se ele quer que ela pegue para ele. Ele a responde que estava tudo bem, pois ele mesmo pegaria. O que é isso? Uma flor? Noah perguntava a Ana, ao notar a flor. Simplesmente pensei que seria bonito ter uma em casa. Só comprei uma flor, apenas uma. Ana falava. Noah escutava em silêncio, completamente imóvel, porém pensativo. Nesse momento, de alguma forma meu coração se aqueceu. Ele pensava. Noah caminha em direção a Ana inesperadamente e a beija calorosamente. Eu estava planejando passar a noite inteira com outra mulher. Ana não costumava ter charme, nem tato ou sensibilidade. Depois de trazer uma única flor para casa, me deixou quente, como se minha mente estivesse confusa. Você está molhada. Suponho que estava ansiosa, já que esteve sozinha todo esse tempo. Já que tenho que sair, vou colocar imediatamente, Noah pensava. Mas Ana o pede para esperar, o dizendo que não poderia fazer nada hoje, o dizendo que era perigoso, mesmo com a proteção. Que merda, Ana, diz Noah irritado. Você não vai engravidar, com ou sem proteção, ele a dizia segurando em seu pescoço. Você é tão irritante, deixa pra lá, droga. E Ana permanecia imóvel no chão, se sentindo frustrada, magoada e ferida mais uma vez por Noah. Dan sorria ao ver a foto de Ana. Ele se sentia feliz, pois era a primeira mensagem que ela havia mandado. Dan, uma jovem o chama. Eu ainda posso te ver aqui. Você está aqui para comer? Você não mora por perto, não é? A jovem o perguntava e dizia à sua amiga que outra noite Tony e Angie também estavam por ali, que aquilo não podia ser apenas coincidência. Coincidência? Bem, por trás de toda coincidência aparentemente plausível, há centenas de inevitabilidades. Alguns inevitáveis estão entrelaçados um, por essa coincidência. Isso vai chegar a você. Não vai demorar muito agora. Como essa história vai terminar? Dan pensava. Coincidência. Dan dizia. Ou poderia ser. É o nosso destino. Dan abaixa a cabeça dando um leve sorriso. E pensa, quem sabe? Não existem coincidências nesse mundo. O final desta história foi decidida desde o início. Era evidente. Uma história que com certeza te fará chorar. Dan pensava. Ari, ao encontrar Noah, o pergunta o que eles iriam jantar. Abrindo a porta do carro, Noah puxa Ari e a joga deitada rapidamente no banco do carro, a beijando loucamente, tirando a blusa e olhando para Ari, que por um momento observa seu físico cheia de desejo. Tocando o corpo de Noah, Noah rapidamente acaricia Ari, a dizendo que só iria esfregar por cima, pois não tinha proteção. Você pode simplesmente ir em frente, hoje é um dia seguro.
Ela o dizia. No ao ouvir suas palavras, se perde em pensamentos por instantes, voltando a si rapidamente e mandando Ari relaxar, se entregando ao desejo junto a Ari. Já em seu trabalho, Ana se encontrava completamente pensativa sobre a camisa de Noah, esbarrando em um copo sem perceber. Sua colega logo a pergunta se ela estava bem, ela dizendo que sim, e que iria limpar. Era claramente de outra mulher, porque eu não uso maquiagem, talvez alguém o esbarrou em Noah sem querer. Não deve ser nada demais, Ana, não fique tão ansiosa. Meu coração tremeu primeiro. E eu tentei silenciar o som do meu choro, como se para impedir as lágrimas de cair em meu rosto. No balcão, uma cliente irritada gritava ao telefone, dizendo que sabia e que já tinha dito que o marido de sua filha era um traidor, dizendo que a culpa não era de sua filha, a mandando parar de chorar. E Ana observava a mulher indo embora aos berros. Ana pensava que o trabalho a ajuda a esquecer coisas tristes, mas hoje, todas as memórias que ela queria esquecer aparecem novamente, acabando por arruinar seu dia inteiro, que a vida era avassaladora, e ela tentava arrumar forças, pensando em um amanhã melhor com seu marido, mas que agora ela já não tinha mais certeza. Dan, depois de confirmar a real traição do marido de Ana com Ari, decide ver Ana em seu trabalho, pois estava com saudades e preocupado com ela. Chegando ao trabalho de Ana, Dan a observa por um momento. É incrível. Quanto mais você tenta deixar isso para trás, mais isso te assombra. Eu me pergunto, quantas vezes você ficou chateada hoje? Como eu posso aliviar seus sentimentos feridos? Dan se perguntava mentalmente, parando de frente a Ana no balcão. O que houve? Por que esse homem está apenas me observando parado? A propósito, ele é muito alto. Me lembra alguém. Dan, de repente, mostra seu celular a Ana, onde ele a perguntava se podia chamar ela de irmã. Você realmente quer ser repreendido? Ana o perguntava ao perceber que se tratava de Dan, o que há com capacete. Ela o perguntava, acabei de voltar do trabalho. Ele a dizia, trabalho? Você faz algo como serviço de entrega? Ela o pergunta. Algo parecido, ele a diz. Então tome cuidado, é fácil se machucar fazendo esse tipo de trabalho. Ela o falava. Você está preocupada? Dan a perguntava, se aproximando de Ana. Ana, ao notar sua expressão, o pergunta. Por que você está sorrindo? Vá até lá, levante as mãos e fique parado. É castigo por brincar. Ela o dizia. Dan solta uma gargalhada e a diz que sim. Eu só disse isso como uma piada, mas ele está realmente fazendo. Eu não posso acreditar nele. Por que ele está sorrindo tanto enquanto está assim? Por que você está aqui? Ana o pergunta. Estou com fome. Ele a diz parado. Você não jantou? Ela o pergunta. Ainda não. Ele a responde. Que tipo de pessoa não alimenta uma criança? Ela pensava por um momento. O dizendo para ele não trabalhar lá, que o chefe de Dan parece ser um idiota por não o alimentar, e Dan a ouvia, ficando pensativo sobre tudo o que descobriu. Depois de pensar, Dan se aproxima de Ana e a diz, ainda assim, eu tenho que fazer isso, é muito, muito importante. Ele deve estar tendo dificuldades. Claro, ele não pode se dar ao luxo de fazer pausas no trabalho. Ainda assim, deixar alguém passar fome é inacreditável, para um garoto grande como ele, pensava Ana. Pare de ficar aí e escolha algo que você queira comer. Posso comprar uma marmita ou um macarrão instantâneo para você, pelo menos. Ela o falava, eu como muito. Dan a dizia, então escolha 2. Ela o responde, você realmente vai comprar para mim? Ele a pergunta, sim, eu vou. Ela o diz. Eu só vou aceitar o gesto. Porém, posso pagar por uma refeição. Não sou tão incompetente a ponto de não conseguir ganhar a vida. Em vez disso, por favor, escolha o mais saboroso destes. Dan a falava se encostando em Ana, se apoiando na prateleira. Ana, por um momento, olha para o pulso de Dan e o pergunta, o que é isso no seu pulso? Ana o perguntava olhando para ele, ao notar a expressão dela. Ele tenta esconder a tatuagem, pensando que ela poderia o ver como um bandido. Você odeia tatuagem? Então eu vou apagar isso. Ele a dizia, sem nem a deixar responder. Ana segura o braço de Dan de repente, com a voz baixa e olhando para ele, ela o pergunta, me fale. Por que você tem uma cicatriz assim?
Dan por um momento fica incrédulo com a pergunta de Ana e a observa atentamente por alguns segundos. Você fez isso? Ela continuava. Foi difícil. Ela o perguntava, uma voz tentando soar calma, mas trêmula no final. Ele pensava ao ouvir suas palavras. Olhos que parecem que vão chorar. Gosto quando ela me olha com uma expressão que faz parecer que ela está prestes a chorar. Olhando para ela com um leve sorriso em seu rosto, Dan se perguntava se devia provocá-la mais um pouco. Foi um acidente. Ele a diz acariciando a mão de Ana, e ao vê-la com uma expressão preocupada e triste, ele pensa consigo mesmo que não conseguiria provocá-la, pois gostava demais dela para fazer aquilo. Não é como você está pensando, então não se preocupe. Ele a falava, se voltando para o macarrão ele a pergunta, eu deveria comer isso? E Ana só o observava, ele é melhor mentindo do que eu pensava, porém é uma cicatriz antiga, então vamos simplesmente deixar isso de lado por enquanto. Ela pensava, o ajudando, ela o dizia, prove isso. Por quê? Ele a perguntava, isto é 300 yuanes mais caro. Quando um adulto oferecer para comprar, simplesmente aceite sem reclamar. Ela o falava. Para aceitar o mais caro? Ok. Ele a dizia dando risadas. Depois que Dan senta-se para comer, Ana o observando se perde em pensamentos, apesar de eu estar desorientada por causa do garoto estranho que drenou toda a minha energia. O que era realmente estranho é que eu não gostava da situação. Será que era porque eu podia, por um tempo, esquecer os sentimentos sombrios que tive o dia todo por causa do trabalho do Noah? Na cama com Noah, Ariel falava que só queria se casar com ele. Noah, sem dar muito a mínima, permanecia calado. Por que você está reagindo assim? Eu também não planejava me casar cedo, mas depois de te conhecer, comecei a querer me casar mais cedo. Noah diz que ela é jovem, a perguntando por que ela estava pensando em casamento. Ariel então o diz que ele estava na idade certa para se casar, o perguntando se não era ótimo ter uma namorada mais jovem, dizendo aquilo a ele. Isso é verdade, Noah respondia dando risadas, eu sou assim, especialmente com meninas mais jovens, não é um pouco indesejável passar todos os seus melhores anos tentando se encaixar com alguém e se casar jovem? Quando você é jovem, deve aproveitar sua juventude. Ele a falava, Ariel então o pergunta se ele estava pensando nela, e Noah deita sua cabeça em seu peito. Eu estava apenas me divertindo, mas descobri que ela é mais séria do que eu imaginava, talvez seja porque ela é jovem e inocente. Estudou em uma boa escola, já tem carro e roupas de grife. Ela deve ser de uma boa família. Seu cabelo é macio e liso, pensava Noah. Como você gostaria de viver, se fosse se casar? Ariel pergunta, o tirando de seus pensamentos. Bem, nada de especial. Eu ficaria satisfeito com um apartamento, bem aquecido, que não seja muito antigo. Um carro que cabe toda a família, então, um filho fofo, que se pareça conosco. Ele a falava pensando em Ana. Você então quer ser pai? Ariel perguntava. Sim, assim foi. Ele a respondia. Ariel então o perguntava. O que era aquilo, e por que ele a respondia no passado e não no presente, e Noah só a responde com algumas risadas. A Ana disse que, por causa do seu corpo fraco, seria difícil para ela ter filhos. Eu fico frustrado com isso às vezes. Na verdade eu sabia. Mesmo se não fosse pelo corpo fraco da Ana, ter um filho seria um luxo para nós de qualquer forma. Ele pensava. Nos dias de hoje, é fácil ter e criar um filho? A realidade é que não é fácil, então eu desisti dessa ideia. Noah respondia saindo de seus pensamentos, e Ariel diz para não desistir, que o seu sonho iria se realizar. Dan, por algum motivo, não conseguia tirar as perguntas de Ana sobre sua cicatriz da cabeça, mostrando para seu segurança, e o perguntando o que parecia para ele, uma tatuagem. Parece um provérbio budista, o segurança o falava, e Dan sorrindo perguntava se era mesmo, mas como isso pode ser? Como alguém pode perceber as cicatrizes brancas por baixo da tinta preta antes de ver a tinta primeiro? Ele pensava, ela é impressionante, Ana. Mesmo sem me pressionar muito, já estou no meu limite.
Eu queria esperar o máximo possível, até que o relacionamento infeliz chegue a um fim definitivo, mas parece que não vai funcionar. Afinal, a fonte de todo o sofrimento é o apego. Respirando fundo, eu sinto instintivamente o início do sofrimento. Eu não posso ir contra isso, o apego já está desenvolvido. E só o sofrimento permanece. Ana voltava para casa após mais um dia de trabalho, e no caminho, ela encontra o cliente que a havia humilhado no restaurante. Ao notá-lo, ela pensa que o homem faria outro escândalo. Mas assim que o cliente a ver, se assusta e sai correndo, e Ana fica sem entender a reação do homem. Em casa pensativa, Ana se trocava para dormir. Noah está cansado, pois se deitou cedo, e que seu trabalho devia estar sendo difícil. Ele ficava acordado até essa hora. Ele deve estar realmente cansado para já estar dormindo. Eu devo dormir logo também. Prestes a se deitar e perdidas em pensamentos, Ana percebe o celular de Noah tocar, e ao ver que se tratava de uma chamada de Ari, Ana fica incrédula com aquela situação. Eu hesitei por um longo tempo. Devo aceitar? Devo dar outra chance? Uma emoção intensa queimava em meu peito, me empurrando para seguir em frente. Gostaria de perguntar sobre essa pessoa tão jovem e bonita, e qual seria o motivo da ligação para ele a essa hora, se seu relacionamento com o Noah é realmente só uma amizade casual. Havia muitas coisas que eu gostaria de perguntar nesse momento, mas nunca farei, pois tenho medo de não ser capaz de lidar com a resposta, e enquanto eu hesitava minhas perguntas, o telefone de Noah para de tocar. Ana é tirada rapidamente de seus pensamentos sobre a noite anterior por sua colega de trabalho. Olha isso, mana, ela não é bonita? Minha irmã me enviou uma foto de seu casamento, é tão emocionante que eu acabo tremendo. Espero que um dia eu possa usar um vestido de noiva. A propósito, você disse que também se casou. Como foi? E para onde você foi na sua lua de mel? Sua amiga perguntava de repente, e Ana se perdia em pensamentos. O formulário foi enviado, é só isso. Noah perguntava ao homem, e o agradecia logo em seguida. Acabou bem rápido, não é? Eu pensei que seria complicado. Vamos sair para comer hoje? Ele a falava, enquanto Ana o dizia que não era necessário, pois eles haviam gastado muito para encontrar uma casa, por isso precisavam economizar por um tempo. Não seja assim, Ana, você é tão desanimadora, por favor. Estou com vontade de comer carne hoje, vamos sair para comer, ele a pedia, e Ana acaba concordando. No próximo ano, quando as coisas melhorarem, vamos ter um casamento, você vai usar um lindo vestido. E para o anel, vamos pegar um realmente caro, com um diamante enorme. Para onde deveríamos ir? Na lua de mel? Para o Havaí. E depois do Havaí? Para onde vamos? Ele a dizia, que seu rosto estava completamente corado, e dando risadas da expressão de Ana. As promessas daquele dia nunca foi cumprida, mas você sabe, Noah, tudo o que precisamos é que nossos corações permaneçam os mesmos, então não se afaste demais. A partir daquele dia, nosso amor brilhava mais do que os diamantes que não pudemos ter. Dan, por outro lado, se sentia inquieto com as mensagens que havia mandado para Ana. Eu pensei que nós tínhamos ficado mais próximos, mas ela ainda é infinitamente gentil com ele, e agora nem sequer lê minhas mensagens. O que eu devo fazer sobre isso? Se eu soubesse que isso ia acabar assim, talvez eu devesse ter tomado mais socos naquele dia. Vou acender para você, o segurança de Dan falava o tirando de seus pensamentos. Eu não preciso de um isqueiro no momento, isso é um pirulito droga, e não um cigarro. Dan respondia enquanto o homem o sorria gentilmente. Dan manda o homem acender seu pirulito, logo em seguida, deixando o homem confuso. Dan dizendo que não o reconhecia. Eu sou novo aqui, o segurança o responde. Você já enterrou alguém antes? Dan pergunta de repente, deixando o homem ainda mais confuso. Pode ser necessário enterrar alguém, Dan continuava. Eu não fui informado que estaria envolvido em algo assim, nunca fiz isso antes, então não sei se sou bom nisso. Se eu me sair bem com as consequências e você fornecer uma compensação adequada, farei o meu melhor. O homem falava a Dan que o entrega seu isqueiro e o manda relaxar, dizendo que só estava brincando, fazendo o homem se perguntar se aquilo foi realmente uma brincadeira.
O segurança então comenta com seu colega como Dan é parecido com o presidente, que aquilo chegava a ser assustador. Já em seu trabalho, Ana escuta a conversa de duas moças por alto, a mulher perguntando como seu marido podia ter feito aquilo com ela, dizendo que seu marido não tinha vaidade e que agora comprava roupas caras e luxuosas, só para ir ver sua antiga namorada. Que na época em que estava desempregado, a dizia que não queria trabalhar, mas que agora vai trabalhar a qualquer momento, até nos fins de semana, a colega da mulher chocada, a perguntando se ele deveria ter uma amante no escritório, o chamando de idiota. A mulher dizendo à sua amiga que se dedicar a um homem não tem utilidade, e sua colega pedindo para não chorar por uma pessoa como ele. Ana, ao ouvi-las, pensa em como foi difícil manter o foco no trabalho, que Noah tinha noites frequentes no trabalho, da redução de contato com ela, de desconforto ao seu redor, como se ele tivesse outra mulher em sua vida. Então, e enquanto a ela, a ansiedade crescente se transformou em dor palpável, pressionando seu peito, tão esmagadora que até respirar parecia um esforço. De repente seu chefe aparece, ela o pede desculpa, o dizendo que não se sentia bem, o perguntando se poderia sair mais cedo. Ele a diz que seu rosto está pálido, a mandando ir ao hospital depressa. Ela o agradece e vai embora. Faça o que você quiser, Ana. Não sei por que essa voz apareceu na minha cabeça nesse momento, a Ana que nunca soube como gastar uma moeda de maneira imprudente. O que me levou a ir ousadamente até a empresa do Noah foi essa voz lenta e calma. É aqui que devo entrar. Eu nunca estive lá dentro, então não sei. Ele deve estar no escritório, já que ele disse que estava trabalhando até tarde. O que te traz aqui? Um homem a pergunta de repente, atirando de seus pensamentos. Você está aqui para trabalhar? Estranhos não deveriam estar aqui. O homem continuava achando Ana realmente bonita, e Ana, por sua vez, permanecia imóvel sem saber o que dizer. Ou o que fazer. Estou aqui para ver alguém, ela diz ao homem de repente. Eu só preciso verificar se eles estão por um momento. Ela pensava rapidamente. Quem você está procurando? O homem a perguntava. Um funcionário, ela o dizia. Quem exatamente? Ele a pergunta, o Noah. Ela o diz. O Sr. Noah. Mas qual é o seu relacionamento com o Sr. Noah? O homem a perguntava. Eu sou um membro da família. Ela o responde rapidamente. O homem desacreditado a pergunta se era sério, a dizendo que eles não tinham muita semelhança. Ela então o pergunta se o Noah estava trabalhando até tarde hoje. O homem a diz que não achava, mas que já que eles eram família, iria liberar a entrada dela desta vez. Só queria ter certeza de que essa ansiedade era falsa. Eu queria mostrar ao meu coração partido que você nunca poderia ser esse tipo de pessoa. Minha fronha estava úmida e encharcada. Quero provar que os sonhos, que tenho todas as noites, não passam de pesadelos. Eu só preciso de uma confirmação, mesmo nosso relacionamento não sendo mais como antes. Eu espero que a gente continue um do lado do outro, mesmo você não sentindo a paixão que sentia por mim antes. O homem caminha até uma porta. Sr. Noah, alguém veio visitá-lo, o homem dizia num tom alto. Os colegas de Noah observam a situação. Arice pergunta quem era. Lembrando-se de Ana rapidamente, Noah logo aparece perguntando quem era, prestes a dizer que não tinha parentes. Ele se depara com Ana bem à sua frente. Seu chefe então o diz que foi informado que era sua parente. Noah tenta dizer que não, mas que falaria com ela por um momento e voltaria, passando por Ari que só os observava. Ele agarra um dos braços de Ana com força, a olhando enfurecido e a mandando para fora. Ana o pedia para esperar, pois seu braço doía muito, a puxando e a jogando contra a parede bruscamente. O que você está fazendo? Por que você veio ao meu trabalho e causou todo esse alvoroço se não tem nenhum problema? Merda, que vergonhoso! Você está louca? Ele a perguntava. Ana tenta o responder. E ele a manda parar de gaguejar e falar claramente. Não fique tão zangado, isso é assustador, Ana o diz com a voz baixa, e Noah a observa por um segundo, se aproximando e xingando, a perguntando se ela estava com medo dele. Ela o diz que não é medo, mas que agindo daquele jeito a fazia lembrar do passado. Eu te disse para não trazer o passado à tona. Quanto tempo mais você vai ficar presa nisso?
Ele a perguntava irritado. Não quis me lembrar disso intencionalmente, por muito tempo meu corpo sempre fica tenso quando ouço gritos e barulhos altos. Um corpo trêmulo e um coração latejante. Era quase um instinto. Responda, Ana. Por que diabos você está aqui? Noah trazia-se novamente. Ana sentia dificuldade de o responder. Faça o que quiser, Ana. E novamente, a sua voz vem à minha cabeça. Suas roupas. Havia uma marca de batom. Eu não uso maquiagem, então definitivamente aquilo não é meu. Ela o responde de repente. O que você quer dizer com isso? Noah pergunta sem reação. De quem é isso? Ela continua e o pergunta. Então você está fazendo isso porque pensou que ou poderia ter me envolvido com outra vadia? Ana, você está doente? Ele a perguntava se aproximando de Ana. Não é que eu esteja doente, ela o responde. Não, você está. Não é normal vir a meu trabalho, só porque tem alguma coisa na minha roupa. A menos que você seja louca, pode ser que tenha pego isso ao esbarrar em alguém, qualquer coisa, não faz sentido você vir aqui para isso, por algo tão bobo. Você está realmente doente, isso é tão irritante. Ele a dizia, com uma de suas mãos na cabeça. Se você acabou, então eu vou entrar, e não vem aqui novamente, Noah falava, enquanto Ana permanecia parada, arrasada com toda aquela situação. Ana volta para sua casa, completamente desorientada. Ela caminhava sobre as ruas, esbarrando sem querer em um jovem totalmente perdida e o deixando irritado. Ela o pede desculpa e continua a caminhar. A namorada do jovem diz que ela parece louca e ele concorda com ela. Dan passa rapidamente pelo jovem, o esbarrando bruscamente, deixando o jovem sem entender o que estava acontecendo, enquanto ele reclamava que seu ombro doía. Se virando rapidamente para o jovem, Dan o manda ter cuidado por onde anda com um tom alto intimidador. 100 passos, 20 passos, antes de saber. Eu estava a 10 passos de você, pensava Dan enquanto observava Ana. Agora eu já deveria ter sido pego. Mas mesmo que eu estivesse a 3 passos de distância em vez de 10, você ainda não me notaria. Você não vai me notar? Você parece estar tão concentrada em outra pessoa que nem me percebe. Então eu fingi ser bom, mas era tudo mentira. Eu tentei muito esconder. Mas, na verdade, queria ser pego. Eu fiquei circulando ao seu redor, como um hábito, e de repente, queria ser pego e repreendido por minhas intenções perversas. Você, coberta de feridas, não notou a primeira neve, você só observa as costas de alguém, perdendo a temporada, e perdendo a sua juventude, logo se transformaria em chuva. Assim que o trabalho acabar, vá para casa rapidamente. Dan mandava mensagem para Ana enquanto a observava, e ela perdida nem as notava. Em seu próprio inferno, Ana sentia seu peito rasgar de tanta dor, lembrando-se das palavras cortantes de Noah, indo ao chão em um completo desespero. Ana soluçava em meio às lágrimas e à dor que as tomava. Dan vê-la naquele estado, sentia seu coração sendo esmagado. É difícil vê-la passar por todo esse sofrimento. Você está lutando. É difícil me controlar, porque estou fingindo ser uma boa pessoa. Ainda assim você é bom. Você me dizia, a vida é difícil, não é? Ainda assim continue vivendo. Essas foram as suas palavras para mim. Você estava errada, Ana. Não sou bom, só sou tolo. A minha crença tola de que tudo acabaria em breve me fez apenas olhar para suas costas chorando. A partir de hoje, será a última vez. Mana, por que seus olhos estão tão inchados? Sua colega de trabalho a perguntava. Eu tive uma pequena alergia ontem. Ana respondia. Falta apenas 10 minutos para a abertura. Ana diz a sua colega, ao olhar a tela do celular, a dizendo que voltaria em breve. Noah não voltou para casa ontem à noite. Esperei para me reconciliar com ele, mas parece que isso pode ser difícil por um tempo. Nosso aniversário de casamento é daqui a alguns dias. Vou pedir desculpas enquanto faço uma pequena refeição. Devo tentar tirar uma folga do trabalho, apenas para aquele dia. Ana se perguntava mentalmente como eu devo ajustar meu horário. De repente, Dan aparece ao seu lado, encostando uma bebida em seu rosto, a dizendo que ela estava relaxando demais, e Ana se vira rapidamente para ele surpresa.